Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico, programa levando conhecimento e informação até vocês. Eu agradeço muito o acompanhamento que vocês têm feito nas redes sociais e também aqui na TINC TV, canal 25 e 525 da Clarinet, para todo o Vale do Paraíba, da qual vocês têm acompanhado o nosso programa Avanço Tecnológico. Meu muito obrigado. Hoje é um programa muito especial, nós falaremos, o tema central são cidades inteligentes. Para isso, eu estou recebendo aqui o Danilo Veloso, ele que é secretário adjunto de administração e responsável pela área de tecnologia da Prefeitura de Pindamonhangaba. Danilo, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui, participar do nosso programa, levar informação e conhecimento ao nosso telespectador. Com certeza a gente tem bastante dúvida. Essa área de tecnologia nas cidades, né, é algo muito, não é falar que é novo, né, mas ainda pouco explorado por muitas cidades, né, e eu acredito que tem muito que evoluir, e eu tenho visto o trabalho que você tem feito frente à cidade de Pindamonhangaba. Eu acho que é muito bacana e interessante passar as informações ao nosso telespectador. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço muito o convite, a oportunidade de falar um pouco, né? É um tema novo, não novo, né? Então, o que é novo é a aplicação da tecnologia na gestão pública. Isso, eu acho que esse é o grande ponto, né? Muito dessa tecnologia já se utilizava no mundo corporativo. Certo. O que acontecia é que a gestão pública ainda estava presa na burocracia, num método, a meu ver, meio arcaico e que não se aplica na realidade atual. Eu acho que o povo ele quer performance, o povo quer redução de custo. O mercado privado ele já faz isso. Então, a hora que você aplica a tecnologia na gestão pública, você começa a elevar a performance na redução de prazos, né? Então, exemplo, olha, eu vou lá pedir uma certidão de uso do solo. Antes demorava 90 dias, 60 dias. Para mim isso é um absurdo, né? Hoje, com o uso da tecnologia, você demora 15 minutos. Uma semana. Então, assim, uma semana já é um tempo grande. Com certeza. Mas, assim, diante dos prazos anteriores, né, já é um grande ganho. Mas ainda é muito pouco. Eu acho que tem que se fazer muito mais. Tem que se reduzir custo, né? Da mesma forma, quando você pensa num plano de negócio, sim, você tem que pensar, olha, eu estou colocando o dinheiro do cidadão nesse investimento e ele tem que se pagar, ele tem que dar retorno. Para mim, a cidade é uma empresa cujo acionista é o munícipe. Essa visão é uma visão, parece que é uma visão moderna, mas é uma visão que tem que ter, claro, né? Eu acho que isso o desenvolvimento da cidade vem muito em função disto. Acho que é uma visão que, com certeza, muita cidade deve estar buscando essa visão, porque, igual você falou, as empresas ela têm que dar resultado. Então, tem os acionistas, no caso são os munícipes, né, no caso da cidade, tem que dar resultado. Mas quando se fala de gestão pública, a impressão que dá para nós, né, munícipes, enfim, é que parece que o dinheiro é infinito. Não é infinito, né? E que as pessoas geralmente não utilizam do tempo total dela, né, do tempo para solucionar problemas, e sim para ir levando, né? Tinha essa ideia, não tinha uma coisa meio caracterizada. Isso está mudando, né, Danilo? Com esse tipo de postura, eu acho que está começando a mudar. Eu acho que estão surgindo novos administradores com uma ideia diferente, né? Que não é aquela ideia de projeto de poder, mas assim, é a ideia de projeto, de entregar um resultado, né? Usando a questão de recursos infinitos, né, existe o Instituto de Gerenciamento de Projetos, e a definição de projeto é algo que tem início, meio e fim, que vai entregar um produto, um serviço, né, com recursos limitados. Então você tem que entregar um resultado e aquele recurso ele é limitado, ele é para aquilo e ele tem um fim. Então, é isso que tem que acontecer, né? Então, isso é o princípio de investimento. Quando você pensa, por exemplo, no universo corporativo, você desenha, olha, eu tenho que melhorar a educação, mas qual indicador? O que você vai, olha, o que você vai fazer? Através disso, você escolhe um investimento e escolhe em projetos que vão entregar aquele resultado. Então, isso é até balance scorecard, né? O que eu acabei de falar foi um pouco de balance scorecard.
Isso tem que acontecer. Então, essa relação de projetos tem que acontecer. O que acontecia no universo público é que ele escolhia um projeto, isso aqui eu vou agradar, isso vai me ajudar. Né? Então, às vezes, né, tem uma passagem na Bíblia, né, que é caminhar pelo vale das sombras, né, não temerei. Às vezes você tem que passar pelas sombras, mas quando você sai do outro lado, o resultado é grande. O resultado tem valor. Eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente tem que ter a frieza e o controle de conseguir segurar um pouco o ímpeto das pessoas para entregar o resultado, mas um resultado desenhado, calculado, que vai beneficiar todo mundo. E o que é beneficiar numa cidade? É um transporte andando bem, uma escola funcionando bem, uma saúde funcionando bem. Né? Então, e hoje existe tecnologia para fazer isso. Né? Com a pandemia, né, veio a questão do ensino à distância, que já existia, só foi aplicado. O home office, né, você tem empresas que hoje entregaram seus prédios. O Banco do Brasil entregou 7 prédios. E colocou o povo para trabalhar, porque a performance era até maior. Se falam que teve um avanço de cerca de 10 anos, é mais ou menos isso mesmo? Estudos falam isso. Né? Acho que a gente ainda está na pandemia, né? Estamos aqui distante, aqui praticando, né? Continuem fazendo isso, né? Pessoal, cuidados, não é porque está sob controle que acabou. É verdade. Né? Então, acho que isso trouxe até um novo comportamento, né? Esse cuidado. Mas olhando a questão do avanço, né? 10 anos, os estudos dizem ainda, a gente não passou ainda para poder medir o resultado. Mas o que se mostra é que houve redução de custo. Quando a gente fala de um prédio, a gente está falando do investimento que teve para comprar ou para alugar, né, a conta de água, luz, tudo aquilo. E aí, quando se coloca no papel, frente a manter um profissional trabalhando à distância, com qualidade de vida, né? Outro patamar. Uma coisa que aconteceu no mercado imobiliário aqueceu na pandemia. Né? Mas o que é isso? Né? Existe um livro chamado Freakonomics que ele fala, né, o lado obscuro aí da economia, né, que é esse comportamento. A pessoa precisava se isolar. E ela o quê? Ela foi para uma chácara, para um lugar, né, para o interior, com tecnologia, trabalhando com qualidade de vida e trazendo resultado. Um sonho de consumo isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter os desafios e começar a balancear. Né? Eu trabalhei muito tempo em São Paulo e eu perdia muito tempo no trânsito. Não, isso você perde muito tempo e assim, olhando para a questão focando na questão das cidades, então você acredita que a grande mudança da cidade inteligente vem da questão da gestão, uma gestão profissional? Isso, com certeza. Eu acho que o povo tem que contratar o CEO, né, da cidade. Acho que gestores profissionais, né, competentes, né, que saibam valorizar. Não escolher simplesmente porque é mais bonito, porque agradou. Olha o resultado, olha números. Com certeza. Não, acho que esse é o ponto. Quando você faz uma gestão e aí você compara, olha, esse prefeito, né, ele teve esse resultado. Número. Não é percepção, não é o que ele acha, sentimento, olha, eu gosto dele, não. Número. Fatos e dados, né? Fatos e dados, né? Como dizem, né? Fatos e dados não é argumentos, né? Quando há isso, aí você vai começar a crescer. Né? E outra, a direção, ela tem que ser muito maior do que uma gestão. Com certeza. Ok? Então, 4 anos, legal, 4 anos é um tempo grande, mas para mudar, você precisa de muito mais tempo disso. Então, você precisa de um conjunto de gestores que tracem um plano. Um plano estratégico. Exato, né, você pode revisar isso. Vai revisando. Na empresa acontece isso. Evolução, ok, mas assim, olha, a cidade tem aptidão para quê? Então vamos traçar um plano, vamos crescer naquela direção e trazer resultado. Eu acho que esse é o ponto. Ô Danilo, vamos para um breve intervalo. Ó, pessoal, sei que vocês estão gostando, tem muito mais informação e conhecimento para vocês. Continuem acompanhando, voltamos já ao programa Avanço Tecnológico.
Olá pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Esse programa está muito especial, nós estamos falando sobre cidade inteligente. Para isso, eu estou recebendo aqui o Danilo Veloso, ele que é secretário adjunto de administração e responsável pela área de tecnologia da Prefeitura de Pindamonhangaba. Danilo, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, né, passar informação e conhecimento ao nosso telespectador, meu muito obrigado. Danilo, no primeiro bloco, acho que foi muito bacana, você falou sobre a questão da utilização da gestão, que é a característica das empresas, que você tem que dar resultado, né? Você tem os acionistas, você tem as cobranças, né? Fatos e dados, você tem indicadores. Para a área pública, isso mudou muito, né? Eu acredito que é uma grande evolução até para que se consiga ter uma cidade inteligente e ter resultados, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente está em época eleitoral, que as pessoas falam, os políticos, né, acabam falando, você não fez aquilo, eu fiz mais, tal. Isso também mudou a visão dos munícipes, né? Porque Sim. Hoje ele consegue ter acesso se essas informações são verdadeiras ou não, né? Sim, ele escuta um debate, ele vai escutar um dado, ele pode consultar. Né? Então, mesmo com fake news, né, acho que a atitude da pessoa é ser curiosa. Ela tem que buscar a informação. Então, uma vez que ela vê aquela informação, ela tem que buscar em outros veículos, outras formas de obter para poder fazer o que a gente chama de consistir, né? Tem que fazer a consistência da informação. Validar, né? Será que é verdade? Será que é verdadeira, né? E outra, né? Quando é por um órgão oficial, é uma informação, é uma verdade. Sim, e ela é fria, olha, o dado está ali, você vai fazer. Né? E quando a gente fala por veículos de comunicação, tem-se uma tendência natural, eu acho que é normal, às vezes até saudável, mas é importante essa comparação para poder saber aquilo de fato é verdade, né? Será que aquele candidato, será que aquele gestor está falando a verdade, né? Isso é ver o resultado. Com certeza. Né? Então, é questionar. Né? Quando a gente apresenta um status report, né, numa empresa, né, que é ver qual que é o estado do projeto, né, o patrocinador ele questiona a exaustão. Né? Mas como é que você chegou? Por que está tantos por cento? Ele vai fazendo isso. Então, eu acho que é isso que o povo tem que fazer. Né? É questionar. Eu acho que quando a análise é fria, ela chega a um resultado, né? Eu costumo até brincar, mas isso é frio. Não, os dados são frios. Quem governa é o coração. Sim. Né? O motorista desse caminhão é o coração. Mas ele tem lá vários indicadores para conseguir construir a melhor solução. O caminho é o do bem sempre, mas você tem que descobrir a forma de conseguir obter esse resultado. Fantástico. Falando sobre, não tem como fugir, né, da pandemia do novo coronavírus. Quais foram as tecnologias utilizadas, no caso especificamente da cidade de Pindamonhangaba, para mitigar esses efeitos do novo coronavírus, seja na educação, seja na saúde? A tecnologia avançou muito. Né? Eu acho que o coronavírus ele trouxe essa necessidade, né, do distanciamento, né? E através da tecnologia você consegue, né, a comunicação ajudar, né? Então o que nós fizemos na cidade? A gente estava implementando já um processo eletrônico e aí estimávamos assim, vamos obter o resultado mais para o fim do ano. O que aconteceu é que no primeiro mês a gente já obteve o resultado, né? Por quê? A gente teve que suspender as atividades presenciais. Com isso, eu falar, e agora? A economia para? A cidade para? Não para. Funcionou online. Então, assim, a gente teve um resultado surpreendente de todo o protocolo ser online. Inclusive, reduzimos tempos. Inclusive, algumas áreas da prefeitura, o secretário falou, está melhor do que antes. Caramba! Então, assim, e o pessoal despachando, por quê? Porque começou a ter foco. Né? No trabalho, você sempre tem uma parada, o telefone toca, né? Quando você está isolado, olha, tem que fazer atividade sequenciada, né? Até no universo privado falando, quando você princípio de corrente crítica, né? Quando você sequencia, né, e tem foco, você entrega mais rápido, né? Então isso aconteceu. Então da administração, né, através do processo, é uma ferramenta que a gente utiliza que chama UNDOC, que todo despacho é online. Inclusive os secretários eles despacham pelo celular. Então, assim, numa reunião entre uma e outra, ele vai lá e já assina um documento, já despacha e já vai dando andamento. Então, vai desburocratizando. Não tem desculpa que não viu. Né? Tem ferramenta para ver em todo lugar. O prefeito mesmo, à distância,
ele despachava, né? Ele estava com Covid, né? Infelizmente, mas graças a Deus ele se recuperou. Né? Ele da UTI, ele acessava lá e conseguia ter acesso. E assim, ele é workaholic, né? Então, assim, ele acabou fazendo isso, né? Então, todo o corpo de gestão da prefeitura teve essa possibilidade de acessar a distância, então não parou. E na área de educação, porque as escolas municipais, teve alguma iniciativa na área de tecnologia para também não parar a educação, que a educação é tão importante? Sim, a gente já estava num grau de investimento em tecnologias educacionais. Então, com lousas de nova geração, né? Então, são lousas que são telas de 80 polegadas, sensíveis a toque, com computador embarcado, com software educacional. Então, já estava acontecendo isso. Né? O que aconteceu é que você teve que dar uma guinada, né? Porque assim, não podia mais o presencial. Então, a gente começou a praticar o ensino à distância. Né? Então, isso trouxe até um desafio para o profissional, né? Para o professor que gosta do lado humano, né? A presença do aluno olho no olho, né? Ela é importante, a interação humana, né? E trazer. Então a gente começou a utilizar, a gente já tinha uma plataforma educacional, que a gente fez foi evoluir ela para um ensino à distância. Então aulas foram colocadas online. E nesse exato momento, né, vários municípios suspenderam até o final do ano. Né? E já existe uma normativa do Ministério da Educação que o ano que vem vai ter um cenário híbrido. O que nós fizemos? Né? Fizemos uma pesquisa, né, com toda a rede pública, né, de ensino. Aí tivemos lá um resultado de 45% das pessoas estavam com problema com dados. Por quê? Pessoa desempregada, não tem acesso, enfim, uma série. E aí agora a gente está distribuindo chips de celular para que eles possam acessar. Então, ou seja, é um investimento tanto na ponta como no meio, né? Então, literalmente dar a vara para pescar e aí depois a pessoa poder utilizar. Na educação, isso foi feito ainda muito pouco ainda, eu acho que tem que fazer muito mais. Eu acho que esse cenário híbrido, na minha opinião, é um cenário legal, entendeu? Porque vai forçar a desenvolver novas ferramentas, né? Você, enquanto tem aquele tempo presencial, mas você tem o tempo à distância. E eu acho que é isso que é o que traz a evolução, né? Então, é toda a rotina, né? Quando você vai no psicólogo, né, ele fala para a educação do filho o que é importante, rotina. Então, assim, cria-se uma rotina orientada à educação. Então, o que ele pode ter, né? Olhar lá no passado que aquele formato de ensino ele prevalece, na minha opinião, ele não para mais de pé, ele não é válido. Até porque, né, hoje as pessoas adquirem conhecimento de outras formas, né? Assistindo um vídeo, né? Pratica muito a questão do autodidata, né? Mas o ensino à distância ele acaba tendo essa visão, mas é um autodidata assistido, ele vai orientando, ele pode possibilitar orientação, e quem tem mais facilidade acelera, quem tem mais disciplina, né? Porque talvez talvez o grande desafio seja a questão da disciplina. Falar, olha, peraí, você está na sua casa, mas você está estudando, você tem um período de dedicação, né? Parabéns pelo trabalho, acho que é muito, muito interessante. Vamos para um breve intervalo. Pessoal, continue com a gente aí, ele vai falar ainda sobre tecnologia 5G. Voltamos já ao programa Voz Tecnológica. Olá pessoal, voltamos para o programa Avanço Tecnológico. Hoje é um programa muito especial, né? A gente está falando sobre as cidades inteligentes e o uso da tecnologia para conseguir esses objetivos. Para isso, estou recebendo aqui o Danilo Veloso, ele que é secretário adjunto da área de administração e responsável pela área de tecnologia da Prefeitura de Pindamonhangaba. Danilo, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui passar informação para os nossos telespectadores, isso é muito importante, né? Com certeza o telespectador tem curiosidade para saber mais sobre isso. Só que nós falamos bastante sobre algumas ações na área de tecnologia, mas basicamente qual que é o conceito de uma cidade inteligente? Bom, assim, cada instituto, existe já até uma norma, né, que fala de cidades inteligentes, né, e alguns institutos interpretam basicamente. Mas quando a gente fala de cidade inteligente, é o uso na tecnologia
né, para ofertar serviços ao cidadão. E aí são várias vertentes, né, tecnologia na educação, tecnologia na saúde, né, tecnologia na mobilidade, enfim, na iluminação pública, né, na iluminação inteligente, enfim, tem vários. Isso é infinito, isso mistura, né, muito com a internet das coisas, sabe? Sim. Então, assim, de sensores, né, medindo a água que é gasta, né, a energia que é gasta, enfim, ele trazer esse consumo inteligente dos recursos, né? Então, assim, isso é muito vasto, ainda está se desenvolvendo, né, e com certeza ao longo do tempo teremos mais aplicações e mais aplicações. Mas você falou que isso não acaba, né? Acho que vai melhorando continuamente, eu acho, né, que o ponto importante é ter um modelo de maturidade, certo, no uso da tecnologia na gestão pública. Então, muito se fala, né, desse uso da cidade inteligente, mas por que a gente investe numa cidade inteligente? Porque imagine que você tenha recursos sendo utilizados para ofertar um serviço para o cidadão. Quando você usa aquele recurso, né, a tecnologia, você vai racionalizar, você vai melhor utilizar aquele recurso. Então, eu costumo dizer que eu quero automatizar o máximo possível das atividades, principalmente as repetitivas, para que a pessoa, o servidor que está ali gastando tempo com burocracia, ele se dedique ao cidadão, ao atendimento ao cidadão. É por isso que fala cidade inteligente e humanizada. Por quê? Ele vai ter mais tempo para o relacionamento, para entender o problema do cidadão e conseguir fazer a prefeitura funcionar da melhor forma. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Existem muitos desafios, né, para se implementar. Toda a telecomunicação, a infraestrutura de telecomunicação no Brasil, que ainda tende a avançar, né, toda a cultura, né, para que se coloque a cidade inteligente, né? Então, assim, todo mundo sabe que para implementar um projeto, mas você tem que aprovar. Então, assim, para você vender uma ideia desse, primeiro para aprovar, você tem que explicar para as pessoas o que é. E elas têm que entender, comprar a ideia e falar, olha, aquilo vai me trazer resultado. A percepção que a pessoa pensa num primeiro momento, assim, fala, telecomunicação, fala, meu celular vai ficar mais rápido, eu vou assistir filme mais rápido, vai travar, né? Mas assim, uma internet de alta velocidade possibilita que eu me comunique com uma viatura policial e veja o fato em tempo real, né? Estou acompanhando ali, e mobilize recursos para a segurança pública. Muito mais rápido, muito mais a questão da telemedicina, que foi implementada na cidade, né, em tempo de pandemia, né? Porque eu mobilizei todos os recursos para o Covid, mas eu tinha todo um passivo, né, de recursos, de consultas regulares. E o que fazer? Faz à distância, né? Dá a possibilidade de um profissional ligar para o paciente, perguntar como é que você está, como é que você está se sentindo, a possibilidade dele utilizar o celular, ativar a câmera e ele poder falar e saber, olha, tem alguém ali do outro lado ali preocupado comigo. Então a gente teve muito resultado nisso, né? A pessoa fala, nossa, nunca vi isso, né? Então, eu acho que mas como que isso é possibilitado? Pela infraestrutura de telecomunicação, com esses recursos mobilizados para fazer isso. Então, é isso que a cidade inteligente vai fazer. Eu posso ficar falando horas aqui de aplicações aqui de tecnologia na cidade. Ainda é um trabalho para muitos anos, né, para ser feito. Olhando a questão que você falou da infraestrutura, né, da telecomunicações, tem o 5G chegando por aí, né? O que ele pode mudar? Pinda tem a felicidade, né, vai ser a primeira cidade num país onde vai ter o 5G funcional. O que é 5G funcional? Acho que eles já devem ter visto em algumas propagandas, não, 5G da empresa tal, 5G da empresa tal. O que acontece? Existe a frequência, né, do 4G, né, da quarta geração, né? 5G significa a quinta geração. E essa frequência, ela tem uma faixa dela onde você consegue acelerar mais a velocidade. Então, as empresas, o que ela faz? Que é o DSS. E aí ele consegue ter mais velocidade naquilo, mas não é o 5G de fato. Na cidade de Pinda nós vamos testar, vai ser oficialmente a cidade testada, tem uma autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai possibilitar a gente ver de fato, né, como que se usa a tecnologia. Então vamos testar lá numa viatura policial, num drone transmitindo em tempo real, a transmissão até do evento de lançamento em 8K em tempo real.
Então, isso e vai servir como base isso também. Consome muito dado. Se não tiver uma possibilidade, né, de transmissão com alta velocidade, né? Então, em testes, por exemplo, a gente lá construindo a infraestrutura, nós tivemos velocidade de 1 giga. Né? Então, assim, é muita 1 giga, e vamos fazer uma comparação, baixa um filme, né? Você baixa um filme em 4K, 8K em minutos. Mas já tem uma data, mais ou menos, para isso acontecer? Já tem alguma Isso, coisa? dia 26 vai ser o lançamento. Dia 26? Dia 26, esse lançamento. E a gente vai ficar testando, né? Vai ajudar aí na construção do 5G aí do país. E para nós, assim, já é construção de uma infra. Com certeza, para quando a estrutura, né, licitar, né, toda essa frequência no Brasil, o Pinda já vai estar na frente, já vai ter lá todo o esboço de como implementar isso. Essa questão de integração e ter acesso à internet, tem algumas praças de Pinda que tem internet, é isso mesmo, o Wi-Fi, mas como que é? A pessoa tem uma senha, chega, já se conecta? É mais ou menos isso que acontece? Veja que nós fizemos investimentos, né, em processos eletrônicos, na educação, né, mas tem gente que ainda tem dificuldade. Tem dificuldade, né? De ter acesso à internet. A inclusão digital, né? O que nós fizemos? Negociamos em parceria com a iniciativa privada, então assim, não tem custo da prefeitura, implementar esses pontos de Wi-Fi. Como que isso é hoje feito, né? A pessoa vai lá, vai ter lá uma zona que é Pinda Livre e ele conecta no Wi-Fi. Nós vamos implementar agora o mecanismo de identificação. Por quê? Temos a Lei Geral de Proteção de Dados e eu preciso ter rastro. Então, é uma proteção do cidadão, né, de conseguir totalmente anonimizado, então assim, não tem preocupação de se identificar, mas que a gente vai conseguir cumprir toda a lei e também possibilitar que o cidadão... Uma grata surpresa, né, existe um ponto que nós colocamos que é na zona rural, né, que é um bairro chamado Ribeirão Grande. É um bairro que ele fica bem no meio das montanhas, então é difícil de chegar até telecomunicação. Nós colocamos um ponto de Wi-Fi e, assim, tem gente lá que, por exemplo, está utilizando para assistir a aula. Olha que bacana. A gente vai expandir mais ainda esses pontos na zona rural, em toda a cidade. Então, o plano que a gente tem existe a questão dos Wi-Fi e a gente tem, né, conversado muito com a iniciativa privada, empresas de telecomunicação, para tornar a cidade mais atrativa a investimento. Então, assim, o parque, né, toda a malha de telecomunicação está sendo ampliada enormemente, né? Não só com uma empresa, mas com todo mundo, né? Convido a todos aqui que queiram investir em Pindamonhangaba que tragam o seu investimento, e vão ser investimentos bem feitos, né? Então, a gente construir essa malha de telecomunicação, porque assim, o investidor, quando ele olha isso, ele fala assim, olha, qual que é a facilidade que eu tenho para implementar o meu negócio? A minha empresa nessa cidade. Ele vai olhar o quê? Ele vai olhar a burocracia, a telecomunicação, o grau de educação da cidade, enfim. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente mexer nesses indicadores. Porque se eu falei de fatos e dados, eu estou gerando fatos e dados para que eles possam olhar esses números e falar, olha, não é a palavra do Danilo, mas sim o indicador que está mostrando. Então, acho que esse é o ponto, né? Mexer nessa estrutura, né? Esse mecanismo basilar aqui, para que haja investimento. Nossa, parabéns pelo trabalho, acho que é muito importante essa integração, o uso da internet. Eu particularmente, nós, né, que vimos a internet nascer, né, digamos assim, você vê que o quanto evoluiu, nada disso seria possível sem a internet, né? Então, dar acesso à internet às pessoas, eu acredito que dá o poder das pessoas de argumentar, ter informação e conhecimento, que é algo fantástico para a evolução da sociedade como um todo. Sim. E a tecnologia está aí para isso, né? E parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Você quer deixar algum contato para o telespectador, alguém que quiser conhecer mais o trabalho de vocês? O contato é a própria prefeitura. Bacana. Assim, minha sala está de portas abertas a quem quiser conhecer, quem quiser conversar, pode saber mais, né? Saber mais. A cidade inteligente, os trabalhos na tecnologia. O conhecimento tem que ser trocado, tem que ser compartilhado, né? Acho que é assim que a gente evolui a cidade. Com certeza. Isso é o princípio da internet, né? Com então, certeza. Essa é a troca, o princípio do software livre. O Manifesto Software fala exatamente do conhecimento compartilhado, né? Então, a gente está lá, a gente tem essas informações, mas a gente sabe que a gente tem que melhorar, tem muita coisa a aprender.
né? Então acho que o aprendizado tem que ser contínuo. Então, com certeza. Estou aberto aí. Só se permitir aprender que a gente consegue evoluir, né? Exatamente. Danilo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado informação e conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Agradeço, hein? Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando toda a programação da TINC TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.